Inteligência artificial, um advento incrível da inteligência humana na capacidade de criar algo artificial que consegue ser semelhante à sua própria capacidade. Através dela, a gente tem conseguido desbravar áreas como ciências, matemática e a própria questão do desenvolvimento humano. Porém, em outras questões, existem diversas dúvidas se ela realmente vai conseguir prover um futuro bom para todos. A gente tem diversos campos profissionais que já são afligidos pela inteligência artificial. E ela também, na mão de pessoas mal intencionadas, tem sido uma arma para machucar e trazer prejuízos. Nesse episódio, eu vou compartilhar com vocês os meus pensamentos em relação à inteligência artificial. E porque eu acho que essa luta contra a inteligência artificial, infelizmente, nos modelos atuais da nossa sociedade, já está perdida. Olá, eu me chamo Bri, ou Briana para os mais íntimos, e esse é o podcast Brisa da Bri. Um podcast onde eu briso com vocês sobre um tema que tá quente, ou que eu acho que é importante de estar compartilhando. Eu não vou tentar usar todas as técnicas de redes sociais para fazer com que você fique vidrado até o fim. Se o tema é interessante para você e você sentir a necessidade de brisar comigo, você vai poder flutuar comigo nessa reflexão, mas se não, tá tudo bem. Inteligência artificial é um tema que me interessa muito. Eu sempre estive ligada a esse mundo da tecnologia e eu já venho pesquisando inteligência artificial há muitos anos. Eu não posso entrar em profundos detalhes por vocês por questões contratuais, mas eu posso dizer que euzinha, Briana Nask, tive um peso gigantesco para o desenvolvimento de uma tecnologia envolvendo inteligência artificial em literalmente uma das maiores empresas do mundo, através da minha consultoria. E isso eu tô falando para vocês em 2019. Em 2019, eu cantei que inteligência artificial era o futuro. O desenvolvimento dessa ferramenta, a integração a meios de redes sociais era o futuro. E através da minha visão, dessa minha consultoria, tem ferramentas que hoje são utilizadas em redes sociais que o mundo todo utiliza. E é muito interessante ver como a sensibilidade de conseguir olhar para algo e imaginar o futuro, muitas vezes consegue ser concretizado. E isso é algo que, tipo assim, não é público, não tem o meu nome, não tá lá by Briana Nask, mas eu sei que eu fui parte integral para que aquilo fosse concretizado, para que aquilo fosse realizado da forma que foi realizado. Então, é algo que eu tenho muito forte comigo de como a inteligência artificial tem se desenvolvido e tem atingido a sociedade. Mas aí a gente precisa de conversar sobre a sociedade no qual a gente tem. E a gente precisa de entender um parâmetro que eu acho que é indiscutível com qualquer pessoa, é que a única coisa de valor que temos na sociedade é o capital. O único valor social que realmente importa é o capital. Acúmulo de dinheiro, acúmulo de bem e poder. Poder para que uma pequeníssima parte da sociedade viva a vida como ela realmente deveria ser, cercada de segurança, conforto, qualidade de vida, boa alimentação e experiências infinitas que conseguem aproveitar tudo que há de bom no nosso planeta, que é incrível. E aqui a gente não tá conversando do vizinho que tem uma padaria, do coleguinha que tem uma multinacional. A gente tá falando das pessoas que realmente controlam as engrenagens de como as nossas vidas percorrem. As pessoas que mantêm a sociedade da forma que é. Então a gente tá falando dos multibilionários pra cima, desses grupos, dessas corporações que a gente tem por aí. Entendendo que a sociedade, a única coisa que realmente importa é o capital, a gente olha para a inteligência artificial como um dos grandes apostas
mundial para conseguir adquirir capital. Não é surpreendente que muitas pessoas, através dessa visão, conseguiram desenvolver diversos negócios para conseguir dinheiros, seja desenvolvimento de aplicativos para facilitar o uso das pessoas, seja sites, seja um monte de automação que é possível, inclusive até dentro do YouTube, com a criação de conteúdo automático, onde eles conseguem criar dezenas de canais sobre diversos assuntos e farmar visualizações e, conforme, a partir disso, também farmar dinheiro. Então a gente entende que a inteligência artificial dentro de uma sociedade que o foco é o capital já tem servido o seu grande ideal, que é prover mais dinheiro com menos mão de obra, com menos etapas, que faça com que esse capital sangre para outras áreas que não na mão daquele que detém o poder. E aí, ao redor do mundo, as grandes nações realmente começaram essa grande corrida para o desenvolvimento de inteligência artificial. E aí a gente entende que existem níveis de inteligência artificial. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que cada uma é, mas eu vou te dar uma visão geral do que a gente tem e de quais são os objetivos que eles desejam alcançar. Atualmente, a gente tem inteligências artificiais que estudaram através de tudo que já foi colocado na internet em algum dia. É como se tivesse uma super cabeçona gigantesca que teve tudo que foi colocado na internet. Mas colocar tudo que tem na internet não necessariamente significa que ela entenda profundamente o que está sendo discutido ali. Às vezes ela só consegue recitar de uma forma que parece ser original, mas não é um pensamento realmente original. É muito do que a gente tem de agora dentro da nossa questão de inteligência artificial. Ela não está exercendo genuinamente a inteligência, o processo de estar desenvolvendo algo novo. A complexibilidade é o maior desafio para a inteligência artificial nesse momento. Mas essa inteligência artificial que consegue reunir uma grande quantia de conhecimento e juntar esses conhecimentos de formas diferentes para criar algo novo, já tem conseguido atingir diversas áreas. Diversas profissões já enfrentam dificuldades exatamente pela substituição através da inteligência artificial. Afinal, novamente, como o capital é o principal, a qualidade de vida ou a vida dos trabalhadores é a última coisa que importa. Inclusive, grandes empresas recorrentemente fazem demissões em massa, sem se preocupar com a vida dos seus trabalhadores, com o impacto nas suas existências como um todo. Inclusive, recentemente, a gente teve uma grande demissão dos estúdios da Disney, né? O estúdio mais popular ao redor do mundo. Foram, se eu não me engano, 30 mil trabalhadores demitidos do dia para a noite. E sabe qual foi o resultado do mercado na Wall Street? As ações da Disney valorizaram. Os investidores viram com que esse sacrifício como algo bom para a empresa, porque isso é visto através do olho do capital. É diminuição de capital sendo retirado daqueles que detêm o poder, acumulando e deixando as pessoas a lutarem pela sua existência. E, gente, nesse podcast eu também vou entrar em áreas totalmente especulativas. Esse não é um podcast, uma brisa aqui que eu tô me preocupando com fatos históricos e jornalísticos. Eu tô compartilhando com vocês uma linha de pensamento sobre um assunto que eu gosto e me interesso muito. Então vai envolver também a possibilidade de a gente pontuar e pincelar conspirações. Tenho como comprovar? Não tenho como comprovar, mas indícios me fazem acreditar que a minha linha de pensamento não é apenas uma alucinação. Então, ó, agarra na minha mão e fica tranquilo que a gente vai continuar desenvolvendo essa brisa ainda mais a fundo, porque eu tenho coisa pesada pra pontuar pra vocês até o final desse episódio. Então a gente entendeu que a inteligência artificial
ela veio dentro da nossa sociedade como forma para poder manter o capital, que é o principal objetivo e interesse da nossa sociedade atualmente, na mão daqueles que realmente detêm o poder de movimentar o mundo. Atualmente, muitas áreas já enfrentam dificuldades com o advento da inteligência artificial, como, por exemplo, áreas artísticas, que a gente vê como dublagem, que já é amplamente utilizada com inteligência artificial, pelo detrimento desses profissionais que colocam a arte humana em primeiro lugar. Vídeos, filmes, tantas outras coisas já estão sendo produzidas. E aí a gente pode até falar, Bri, mas nossa, tem tantas pessoas que estão lutando contra isso. E eu acho lindo, gente. Tem que lutar mesmo para que a vida humana, a dignidade humana, a arte humana seja valorizada. Mas, novamente, vivemos numa sociedade onde o capital é o principal comandante de tudo. E as empresas sabem que eles não precisam de se preocupar com o que está acontecendo agora, com um pequeno grupo de pessoas que estão no Instagram ou artistas do Twitter que estão reclamando com a perca da valorização da sua arte pelo surgimento da inteligência artificial. Porque eles já estão se preparando para as próximas gerações. Existem filmes, desenhos, milhares de canais no YouTube, milhares de canais no Instagram, milhares de canais no TikTok, que desenvolvem historinhas através da inteligência artificial. Essas historinhas naturalizam a criação de arte e de histórias por inteligência artificial. E toda a população média olha isso com olhos de ai, que legal! É o cachorrinho dançando, é as frutinhas com historinhas de novelinhas. Olha que engraçado! Quando, na verdade, esse é um processo que pessoas que olham para a inteligência artificial como meio de conseguir capital conseguem monetizar essa nova ferramenta, mas essas pessoas também trabalham para o objetivo muito maior, que é o objetivo dessas grandes produções, que é familiarizar a população, e principalmente pessoas novas, com produções através da inteligência artificial. E já estamos em um nível onde a inteligência artificial é tão boa que faz muitas vezes a gente questionar: esse vídeo é real ou esse vídeo não é real? Muitas vezes precisa de ser algo absurdo para a gente conseguir distinguir: não, provavelmente é inteligência artificial, não, isso foi realmente aconteceu. Mas essa naturalização das produções de inteligência artificial provém para um objetivo maior, que é tornar aceitável um entretenimento que não tem, na sua maior parte, o dedo humano. Ou seja, você quebrar toda uma indústria, uma escala de criação de conteúdo, de desenvolvimento cinematográfico e de entretenimento para 2, 3 pessoas, um prompt e bola para frente. Isso permite com que o capital seja acumulado em menos mãos, com maior lucro, obtendo o mesmo resultado, que é as pessoas ficarem na tela, observarem e consumirem aquele conteúdo. Então, tudo que você está vendo já é um preparo que essas empresas vêm desenvolvendo exatamente para poder naturalizar a experiência da sociedade como um todo com criação através da inteligência artificial. E eu não vejo isso parar. Eu acho que isso vai se tornar cada vez mais comum. Inclusive, eu acredito que no futuro, criação por inteligência artificial seja a maior parte do que a gente enxergue enquanto entretenimento. Vídeos, filmes, perfis, jogos pela inteligência artificial. Claro que eu acredito que existem camadas que podem parar com tudo isso, né? Porque para conseguirmos atingir essa sociedade utópica, preciso de muito investimento. Investimento que muitas nações estão começando a barrar. Porque precisa de mais data center, precisamos de mais minerais raros para o desenvolvimento de chips, processadores, das placas de vídeos e assim por diante.
Então, existem barreiras para que a gente consiga atingir, mas eu acho que isso também é temporário. Porque quando a gente fala sobre capital, quando a gente fala sobre atingir esse desenvolvimento máximo, eu acredito que eles estão dispostos a qualquer coisa. Se a vida humana é completamente sacrificável, também acho que a qualidade do nosso planeta, também acho que a qualidade do meio ambiente, e também acho que vai ser eles conseguirem passar por as barreiras que têm se demonstrado atualmente contra esse avanço abrupto de data center. Inclusive no Brasil, uma das minhas grandes críticas do governo Lula é o desejo de se tornar aqui como um polo de data center. Temos muitos locais abertos que poderiam até, distante da vida humana, serem criados data centers. Mas um data center consome uma quantia extraordinária de energia, água, impacta o meio ambiente, contamina a água, contamina o som, contamina o ar em todo o local que ele tá. E o Brasil mal tem estrutura para sua população. Então a gente vai sacrificar o que a gente nem tem para nós, para eles, na lógica do capital, na lógica do dinheiro, isso provavelmente vai acontecer. Agora depende se a gente vai conseguir colocar de alguma forma a prioridade da qualidade de vida humana. E eu acho que é sempre quando eu penso em inteligência artificial, é esse debate entre a qualidade de vida humana e a qualidade do dinheiro. Qual vai gritar mais alto? E é louco porque estamos vivendo como se tivéssemos todos rendidos, mas o poder tá realmente na mão daqueles que fazem o trabalho, por enquanto. E é aí que me enche com um pouco de dúvidas. O objetivo dos grandes que controlam as engrenagens é a substituição da mão de obra humana pela mão de obra artificial. Eles já estão treinando em locais como costura, centros de distribuição, literalmente treinando inteligência artificial para substituir o trabalho humano, a mão de obra humana. A mão de obra humana sendo treinada, dando todo o seu conhecimento para a inteligência artificial substituir os seus trabalhos. E esse é o objetivo deles. Não precisar mais de se preocupar 5 por 1, 2 por 5, seja qual é a escala de trabalho. A preocupação deles talvez seja a manutenção dessas inteligências artificiais, conseguir mão de obra especializada para manutenção deles, mas ainda assim o gasto será imensamente menor do que um ser humano que fica doente, do que um ser humano que morre, de um ser humano que engravida. O objetivo das grandes nações, inclusive com as suas preocupações em relação à baixa natalidade, é porque baixa natalidade é igual pouco corpo trabalhador para continuar fazendo dinheiro, ou talvez poucos corpos para que morram em guerras para esses grandes, né? Nos Estados Unidos, em Israel, ou na Ucrânia, ou na Rússia. Você não tá vendo o filho do presidente da Rússia, do ditador da Rússia, lá na guerra. Você não tá vendo os filhos do Donald Trump na guerra. Você não tá vendo os filhos de Netanyahu na guerra. Não, eles estão protegidos, curtindo o que a vida oferece de melhor. Enquanto o corpo que não tem valor, que é o nosso, daquele que trabalha, que se parar de trabalhar morre, perde a casa, passa fome, o seu corpo não tem valor. O meu corpo não tem valor. Quando a gente morrer amanhã, não vai uma nação parar. Não vai ter matéria no Globo, não vai ter vídeos, não vai ter hashtag luto. Nossa existência vai se apagar, porque nós somos apenas mais um número que gera valor para uma grande indústria de grandes pessoas que controlam o capital.
Então a gente entende, existe inteligência artificial. Ela não foi feita para melhora ou desenvolvimento necessariamente da vida humana para todos. Ela foi e existe para o desenvolvimento do capital daqueles que controlam a sociedade, com o objetivo de substituir a mão de obra em todas as áreas possíveis. O objetivo deles é fazer com que não precisemos mais da mão de obra humana. E você pode ter certeza, a partir do momento que exista inteligência artificial ou androides, que a gente está falando que são criações robóticas que simulam o corpo humano, o desenvolvimento e atividades humanas, não vai mais precisar de existir policial nas ruas. Não vai mais precisar de existir humanos se matando em guerra. Não vai mais precisar de tudo isso porque androides estarão ao serviço do Estado e da elite para cumprir os objetivos que eles forem programados. Aonde vai todos esses humanos existir? Como todos eles vão existir? Ninguém consegue responder. A gente tem o Elon Musk, a gente tem até outras pessoas que participam desse desenvolvimento dessa bolha de inteligência artificial, discutindo a respeito de um futuro utópico, onde exista uma renda universal, onde ninguém mais precisa de trabalhar, onde ninguém mais precisa de fazer nada, porque a inteligência artificial irá fazer isso. Iremos poder existir buscando objetivos de satisfação própria, objetivos próprios, nos dedicar à arte, nos dedicar ao esporte, porque gostamos disso e não apenas porque precisamos de sobreviver. Agora, quem acredita nessa história? Quem acredita que a história da Disney são reais? Quem acredita que o Papai Noel vai vir te entregar esse presente na noite de dezembro? Isso é uma história muito linda, contada para que a maioria das pessoas fiquem acomodadas em ver o detrimento da vida humana pelo capital, através do desenvolvimento de uma tecnologia que vai colocar em risco a maior parte da vida humana. A corrida pela inteligência artificial não é uma corrida para que a vida em sociedade melhore. A corrida pela inteligência artificial é um objetivo para desenvolver uma inteligência que é muito maior do que o conglomerado de todas as mentes humanas. A primeira nação, a primeira empresa que realmente conseguir destravar, de alguma forma, o desenvolvimento quântico, o desenvolvimento dessa superinteligência que irá superar o conglomerado de toda a inteligência humana, vai controlar o futuro, vai controlar o desenvolvimento do mundo. E isso eu não vejo como algo bom. Eu não vejo como um futuro que vai ser pleno. Porque atualmente, com o pouco que temos, é a população que está pagando o preço. É um monte de gente sem ter saneamento básico, alimentação, qualidade de vida. Na nossa sociedade, enquanto lutamos para tentar mudar a escala de trabalho por 5x2, existem pessoas que trabalham 3 dos deputados que ganham 200 e poucos reais por hora, enquanto a maior parte da população mal e mal ganha 7 reais por hora, lutando para que o trabalhador não ganhe mais um dia de descanso na semana. E por que eles trabalham assim? Porque tem tantos deputados que, eleitos pelo povo, fazem tudo para prejudicar a vida do povo, porque eles trabalham pelo capital. Ou eles fazem parte daqueles que controlam os meios de desenvolvimento, ou eles acham que um dia irão se tornar parte do 1%. E essa é a venda da dinâmica da nossa sociedade. Aqueles que não fazem parte do conglomerado de 1%, muitos acreditam que um dia, através do esforço, vão conseguir chegar lá um dia. E isso é vendido. Essa é a venda, essa é a lógica através do controle do capital. Eles vendem
que se você trabalhar muito, que se você acordar cedo, que se talvez você comer só um ovinho na janta, talvez um dia, pelo seu esforço, você chegue lá. Quando a gente sabe que as estruturas da sociedade não beneficia apenas o esforço. Ela beneficia quem não tem limite moral, quem tá disposto a fazer qualquer coisa, quem está disposto a explorar o outro para o seu benefício próprio. É uma sociedade que cria esse desejo de alcançar, de estar, enquanto você tá pisando em outros embaixo. Eu lembro muito daquela cena do... é um filme de zumbi muito legal. Vai até ter um filme novo recentemente, onde tem um monte de zumbi numa parede, um subindo e escalando no outro, enquanto tem aqueles sendo pisoteados, para que apenas alguns lá em cima consigam passar pelo muro e comer uma carninha humana. A guerra da lógica da sociedade no qual vivemos nesse momento é essa. É pisar para você conseguir alcançar. Para que você consiga comer, para que você consiga ter o prazer do conforto, em detrimento da vida alheia, em detrimento da dignidade do outro. Então a gente vive numa sociedade onde a realidade de um mundo que coloca a vida humana como uma possibilidade de tranquilidade e busca de felicidade não coexistem. Porque a lógica não é aplicada desde agora. E aí você me fala, Bri, a lógica não é aplicada porque eles não têm o dinheiro infinito ainda. Mona, você é louca! Tudo só pode ser louca. Porque, pelo amor de Deus, né, gente? Você acha que eles só não melhoram a qualidade de vida porque não podem, gente? Eles não melhoram a qualidade de vida da sociedade agora porque modificar as estruturas de poder da sociedade significa que eles perdem poder. Quem tá no topo, uma vez que existe uma estrutura que coloca a vida como prioridade, prejudica as suas existências. É isso que a gente vê quando existem surtos em relação à taxação de grandes riquezas. Mesmo aquele fudido que mal e mal consegue ganhar um salário mínimo por mês, tá criticando a taxação de grandes riquezas, porque ele acredita que em algum momento ele será um grande rico. E ele não vai querer, depois de ter tanto esforço, ser taxado, né? Então a gente vê que a inteligência artificial, por mais que consiga, sim, ter plena capacidade de desenvolver coisas incríveis e já tem desenvolvido coisas incríveis, a sua aplicação na estrutura da sociedade no qual a gente vive agora não vai ter esse final maravilhoso de história da Disney, de história de quadrinhos, de história de fantasia. Eu acredito. Agora a gente vai falar aqui uma coisa assim, pessoal minha. Eu acredito. Eu tenho plena convicção nisso. Que quando chegar o momento de sacrificar a vida humana para que aqueles que controlam a sociedade continuem no poder, mesmo com o auxílio da inteligência artificial, eles vão fazer isso. Bill, o que você está tentando dizer? Eu tô tentando dizer que a partir do momento que eles não precisem mais do pobre fudido para fazer o trabalho, para eles se manterem ricos e poderosos, esse pobre fudido não vai mais precisar viver. E eles vão estar dispostos a fazer com que isso aconteça. Seja deprimindo as possibilidades dessas pessoas existirem, sejam descobrindo formas de fazer com que essas pessoas deixem de existir, seja convencendo com que elas não precisem mais existir, eles vão encontrar formas diferentes de fazer isso. Eu tenho plena convicção nessa possibilidade. A gente está vivendo em um momento de testes. Testes onde nações
estão vendo a capacidade de manipulação midiática através do uso de algoritmos, notícias e conglomerados do entretenimento. Hoje, em 2026, eu tô gravando isso no dia 17/4/2026. É possível torturar, matar, de todas as formas que você pensar, utilizar armas de guerra que são consideradas que não devem ser consideradas, matar inocentes de todas as formas possíveis e ainda assim você ser defendido por todos os maiores jornais, por todos os maiores meios de entretenimento. Você ver discursos contrários serem isolados em bolhas e serem tratados como loucura, preconceito. A verdade se torna um vídeo manipulado, uma criação de inteligência artificial. Enquanto isso, famílias, histórias, nações e terras estão sendo destruídas, planadas e reconstruídas através de quem controla a narrativa. Então, se hoje isso já acontece e eu vejo pelos meus olhinhos, pela minha percepção, como um teste do que pode ser feito, até quanto pode ser feito e como pode ser manipulado a sociedade, qual vai ser o limite disso num futuro onde a tecnologia atinja níveis onde a nossa imaginação ainda não é capaz de configurar? Quando você não puder confiar que o que os seus olhos estão vendo é verdade, quem vai dizer que aquilo não é verdade? Vocês conseguem compreender como o debate de inteligência artificial não é só apenas sobre um meme no Twitter de um cachorro dançando ou do dublador? A gente está falando aqui sobre como uma ferramenta que está na sua parte mais fraca tem a capacidade de modificar a forma em que a maior parte das pessoas vivem, ou até se elas merecem estar vivas. O futuro não me parece ser muito promissor. Eu sinto muito te dizer. Eu gostaria de dizer para você que eu tenho esperança na capacidade humana de enxergar essas engrenagens, de enxergar esses fatores e conseguir entender que a hora de agir enquanto poder ainda está na mão daqueles que trabalham. Mas as mentes já estão corrompidas. O trabalho de manipulação já é muito eficiente. Eles controlam as notícias, eles controlam os vídeos, eles controlam o algoritmo. E, infelizmente, eu não consigo pensar. Talvez, confesso, possa ser o meu eu depressivo dizendo e não enxergando uma luz para alterar isso. Mas eu não consigo enxergar uma possibilidade onde exista uma revolução social que consiga superar o algoritmo, os grandes meios de comunicação e de entretenimento. Como? Eu não sei. Mas eu tenho certeza absoluta que um dia as minhas palavras, infelizmente, irão se tornar realidade. Aonde a gente vai ver o detrimento da vida humana pelo capital daqueles que controlam as engrenagens da sociedade. E, infelizmente, eu acho que é exatamente isso que eles querem. Porque já é de grande conhecimento que esse 1% se considera muito especial. A busca pela vida eterna,
a reprodução dos seus genes como um meio de manter a sociedade como superior. E se eles são superior, isso significa que existe um inferior. E provavelmente somos nós. O futuro é incerto. Por enquanto, temos o controle de muitas coisas também nas nossas mãos. E eu torço para que algo aconteça. Eu não sei o que pode ser, mas que algo aconteça onde o dinheiro deixa de ser o foco principal e a vida humana comece a ser valorizada como realmente deveria ser. Eu particularmente acho que isso vai acontecer? Eu não acho. Mas assim como uma parte minha luta para acreditar que um dia eu posso ser feliz, mesmo eu vivendo em felicidade todos os dias em que acordo, eu acho que eu vou também começar a me iludir acreditando na possibilidade de que um dia as engrenagens comecem a girar de forma diferente e que não seja apenas pelo capital. Eu sei que esse não foi um episódio mais tão good vibes, mas eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, pode ser que eu vá embora amanhã, mas eu quero deixar nesse meu podcast do Brisa da Bri, nesse meu canal, registrados os meus pensamentos. Talvez ele se conecte com outra pessoa que vai compreender tudo isso e vai iniciar uma revolução, eu não sei! Mas eu precisava de fazer, de falar, porque eu sou humana. E eu acho que o mais simples que um ser humano faça, desenvolva e reflita, tem mais valor do que a arte, o texto, a criação mais impressionante desenvolvida por uma inteligência artificial. O desenvolvimento humano, a vida humana vai ser infinitamente mais valiosa e incrível do que qualquer coisa que não seja humano. E é sendo humana que eu compartilho com vocês essa brisa. Espero que tenha feito sentido e eu te encontro no próximo episódio.